as estrelas dizendo da imensidão do universo. Nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro. Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Os fatos a seguir são transmitidos em forma de pensamentos e frases ditas de Reobaldo nos braços de Adorim, após o confronto entre Adorim e o assassino de seu pai, e os fatos são mais ou menos rememoráveis, tendo como central a história da jagunçagem nos sertões de Minas Gerais, norte da Bahia e Goiás. A história, contada por muitas idas e vindas, é aparentemente simples. Reobaldo foi jagunço durante o seu tempo de jagunçagem. Ele passava por toda sorte de peripécias, lutas, fugas, perseguições, vitórias, acompanhadas e alimentadas por um jagunço, um elemento ao mesmo tempo fascinante e enigmático. Sua relação com Adorim, jagunço mais ou menos da sua idade, que ele conhecia ainda menino, às margens do rio, um afluente do Rio São Francisco, e que torna alvo da sua amizade e mais singular, a ponto de despertar suspeitas no bando dos jagunços, e por sua parte, fonte de prazer, angústia e ambivalência. Eles têm cerca de 14 anos quando se conhecem, no porto do Rio de Janeiro, afluente do Rio São Francisco. Reobaldo não conhecia seu pai e sua mãe logo morreria. Adorim tinha pai, mas não conhecia sua mãe. O encontro dos dois marca profundamente encostado Reobaldo. numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia regular minha idade. Seria para mim, não se mexeu, antes foi eu que vi para perto dele. E era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes verdes. Mas eu olhava esse menino com prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma, sucinto, leve, muito aprazível. Olhei aqueles esmerados, smart, olhos botados, verdes, de folhudas pestanas, luziam com efeito de calma que até repassasse. E após observar o jeito do menino, suas roupas, sua diferença de outros, Reobaldo diz: era dessemelhante e queria que ele gostasse de mim. Amanheci minha aurora, eu estava indo ao meu esmo. Ora, são os olhos de Adorim que fascinam Reobaldo. Ora é que ele se sente vigiado, espiado, perseguido por Adorim. Ora é que ele, enfim, que precisa estar sempre vendo Adorim, entrando em verdadeiro estado de inquietação, quando o perde de vista. O menino sorriu bonito. Eu vi o rio, vi os olhos dele, produziam uma luz. Os olhos, eu sabia e hoje ainda sei, pegavam um escurecimento duro. Mas eu aguentei o ataque do olhar dele. Aqueles olhos foram ficando bons, retomando o brilho, e o menino pôs a mão na minha, encostava e ficava fazendo parte da minha pele, no profundo desse minha carne. Alguma coisa, era uma mão branca, com os dedos dele delicados. Amanheci minha aurora. Este fato lhe serve de um motivo para reflexões sobre a amizade e o amor, o bem e o mal, a existência do denômeno. Afinal, se o denômeno existe e se ele é a fonte de todo o mal e toda a desordem no mundo, ele explicaria também estas suas tendências
desordenadas para um companheiro de armas, homem como ele. A relação dos dois se desenvolve de forma cada vez intensa e que era, no princípio, visto como sempre simpatia recíproca, logo se revela ser um autêntico sentimento amoroso. Entretanto, de movimentos oscilatórios pautadas pelo erotismo, pelo ciúme, pela aproximação e pela retração, pelo carinho e pela rispidez, e também pela agressividade. Após o julgamento de Zebebelo, quando o bando se encontra no Garavaçã do Guaiçuí, Riobaldo sente, de repente, se por vez que o sentimento seu por Diadorim é amor mesmo, amor mal encoberto, em amizade, ele se abraça com o nome de Diadorim, chama-lhe Diadorim, meu amor, e se surpreende com aquilo como podia ser. Como explicar Diadorim se lhe afigurava assim meio diferente, meio singular, por fantasma apartado, completo de viver comum, desmisturado de todos e de outras pessoas, Diadorim, só para mim. E nesse estado, com o seu corpo, ele abraçava imaginariamente o corpo de Diadorim. E como isso aconteceu? Pela força do olhar, como olhar de cobra. Quando mais olha para um passarinho pegar, aquilo transformava, fazendo-lhe crescer do modo que dói e prazia. Ele fecha os olhos, usufrui para logo se levantar, para uma precisão de certificar, de saber se era firme exato o que ele estava sentindo. Aí fui até lá, na beira de um fogo, onde Diadorim estava. Olhei bem para ele, e de carne e osso. Eu carecia de olhar, até gastar a imagem falsa de outro Diadorim, que eu tinha inventado. Diadorim se espanta e, olhando-o, pergunta: o que há, Riobaldo? Pensas se é que eu estou meio perdido, e entra em conflito consigo mesmo. Quando cercados de surpresas pelo grupo de Hermógenes e quem perseguiam para vingar a morte de Joca Ramiro, Riobaldo se surpreende olhando para Diadorim para vingar a morte de tanto até ele anoitecer seus olhos, e ele exclama: eu não era eu. Tanto ele até anoitece em seus olhos, e ele exclama: eu não era, como esse disse, eu era ele. Pelo fato de Diadorim não negar a Riobaldo o valor de seus olhos, ele tinha a impressão que só de calçar o pé em terra alguma coisa nele doesse. Diadorim nunca referencia clara a experiência do transmiticismo que vem parecer a alegria de Diadorim.